em direto no YouTube. Vamos confirmar só se já está lá. Tem sempre o tal delay dos 30 segundos, portanto há de chegar lá um bocadinho atrasado, mas eventualmente a coisa vai acontecer. Portanto, vamos lá então começar o nosso direto e ver se as coisas já está tudo, já está em direto, só estava a confirmar. E vamos então começar aqui então a explicar-vos o que é que vamos fazer. Então vamos começar por dizer-vos que o que nós vamos fazer hoje é uma mini sessão, não é propriamente uma aula sobre viajar de forma independente, embora vamos no início falar sobre o que é isto de viajar de forma independente e como é que nós viajamos, o que é que fazemos durante as nossas viagens, e depois vamos falar um bocadinho mais sobre o curso e sobre o que é que podem esperar do curso e o que é que temos então neste curso. Eu vou tirar aqui a nossa cara para aparecer a apresentação de PowerPoint que nós vamos começar então a fazer. Vou só andar aqui isto para trás, que isto estava no sítio errado. Começar a fazer então aqui a nossa apresentação de PowerPoint. Vou-vos pedir para vocês, deixem-me só aqui fazer uma coisa antes disto. Vou pôr aqui o nosso vídeo em pequenino. Isto eu estou aqui já uma pro, ou não? Eu vou pôr aqui o vídeo em pequenino, fica mesmo em pequenino só para vocês verem as nossas caras, mas nós estamos atrás do PowerPoint, a falar do PowerPoint, e queria dizer-vos que enquanto vamos fazendo a apresentação, o chat está ligado. E vocês podem ir fazendo as vossas perguntas no chat à medida que vão tendo dúvidas. E quando isso acontecer, vão deixando ficar as perguntas no chat, que no final, quando tivermos feito tudo, nós vamos ao chat, porque não conseguimos ver o chat enquanto estamos a fazer, nós vamos ao chat e depois vamos respondendo às perguntas, não é, Rui? Exato. Pronto, vamos então embarcar nesta viagem. Esta viagem chama-se Aprender a Viajar. De alguma forma o que nós tentamos fazer vai ser ensinar-vos a viajar da mesma forma como nós viajamos, porque nós todos os dias recebemos perguntas de malta a perguntar, então, como é que vocês conseguem viajar tanto? E não é só este ano, já era antes de nós tirarmos licença sem vencimento. Como é que vocês fazem para ter dinheiro para viajar? Como é que vocês conseguem viajar com esses orçamentos? E na realidade nós não fazemos milagres. Nós não trabalhamos em regime de parceria, ou seja, com hotéis, nós pagamos as nossas viagens todas, desde o hotel, do voo, dos tours, tudo, e nós pagamos isso com o nosso trabalho e com rendimentos de classe média, porque nós, infelizmente, não somos ricos, nem somos de classe alta, somos classe média e temos salários de pessoas comuns. O que vamos fazer agora é mostrar-vos como é que viajamos e como é que é possível vocês também viajarem. Este vai ser o primeiro curso da nossa Academia de Viajante. Nós temos muitas ideias, para já vai ser o único, enquanto durante a volta ao mundo provavelmente, mas temos muitas ideias que queremos desenvolver depois com vários cursos e workshops, tudo ligado às viagens e aos viajantes. Vamos então embarcar nesta aventura. Portanto, quem somos Carla Mota, não é? E Rui Eu sou Pinto, a Carla Mota. E Rui Pinto, somos os autores do projeto Viajar Entre Viagens e, no fundo, este curso vai resumir a experiência que nós temos de viajar de forma independente, que viajamos de forma independente desde que nos conhecemos. Rapidamente as viagens se tornaram parte da nossa vida e portanto isso resume-se já a alguns anos de experiência, quase 20 anos de experiência de viajar de forma independente. Isso também se traduziu no facto de sermos autores de livros, agora mais recentemente de guias em formato e-book e também de documentários. E agora neste novo projeto também vamos traduzir isso em querermos ensinar a viajar da mesma forma que nós viajamos e portanto é isso que vamos fazer
E é isso que este curso se trata. O que é isto de viajar de forma independente? Bem, viajar de forma independente é uma trabalheira, mas é uma trabalheira que dá muito, muito gozo. Envolve basicamente 3 etapas que nós vamos passar sobre elas de seguida. Envolve pensar a viagem, e nós normalmente dizemos que quando se viaja de forma independente viaja-se de 3 vezes. Viaja-se antes, durante e o depois. E a viagem é mesmo isso. Nós viajamos antes, temos que pensar a viagem, pensar o conceito, pensar o destino, e pensar o destino às vezes parece muito óbvio, mas não é, porque os destinos têm que ter uma série de condições para nós os podermos visitar, nomeadamente em termos de tempo, e não estou a falar só de tempo meteorológico, estou a falar de tempo da altura do ano, mas também em termos de tempo, por exemplo, se vou para um determinado destino uma semana ou um mês, ou se vale a pena ir só 2 ou 3 dias. Às vezes temos que pensar se vamos fazer apenas um país ou se vamos juntar vários países naquela viagem, se vale a pena, se não, qual o tempo útil que depois vamos ter em cada um deles. Temos que pensar que combinações é que vamos fazer, e às vezes não é preciso combinar diferentes países dentro do mesmo país. Estou a pensar agora, por exemplo, no caso da Austrália, nós tivemos que fazer imensas opções, porque é impossível num país deste tamanho conseguir ver tudo, e mesmo numa região conseguir ver tudo, portanto há que fazer sempre imensas opções. Depois, esses conceitos todos têm que ser pensados. Depois há que pensar a questão dos vistos, como é que é feito o registro de entrada, quais são as condições para entrar em determinados países. Isto está sempre a mudar: vistos, passaportes, cartas de autorização, registros na alfândega, testes PCR agora, ou seja, há coisas que estão sempre a mudar. E o pensar a viagem, há uma parte que é extremamente importante, principalmente para quem trabalha, que é o comum dos mortais, que é: nós temos sempre a noção de que os dias que temos de férias nunca são suficientes. E nunca são suficientes, diga-se de passagem. Mas nós podemos transformar esses dias de férias em muito mais dias. Que é, ou que era, aquilo que nós fazíamos até ao ano passado, antes de estarmos com licença sem vencimento. Que é, as pessoas têm noção e acham que nós estamos sempre em viagem. E na realidade nós não estamos sempre em viagem, mas viajamos imenso. E uma das coisas que nós temos para partilhar no nosso curso, e que eu vou partilhar aqui para já um bocadinho, é a necessidade que quem tem de viajar sentir que está em viagem. E essa necessidade é muito importante, de tal maneira que quando nós conseguimos combinar a tarefa, ou a arte de viajar mais e conseguir trabalhar ao mesmo tempo, isso é mesmo uma arte. É uma arte combinar o trabalho com as viagens. E essa arte nós podemos programá-la de forma a ter a sensação de que estamos sempre a viajar. Nós em Portugal viajávamos, quando estávamos a trabalhar, viajávamos sempre uma vez por mês, praticamente. E se não viajássemos 2 meses, no mês a seguir viajávamos mais. E o que nós fazíamos era pegar no nosso calendário e, como o comum dos mortais, nós tínhamos 22 a 25 dias de férias por ano. O que nós fazíamos, e que a maior parte das pessoas provavelmente consegue fazer, uns não conseguirão, mas a maior parte das pessoas consegue fazer, é pegarem desses 22 dias, pegarem em 7 dias do ano, e nesses 7 dias do ano tirar férias repartidas, ou seja, colocar aqueles dias em determinados lugares. E esses 7 dias vão-nos libertar ainda 15 dos nossos 22 dias de férias, que na realidade os 15 dias nos nossos 22 dias de férias dão 5, mais 5, mais 5, que são 15 dias úteis, dão 3 semanas de férias. Independentemente destas 3 semanas de férias que nós não vamos tocar, que são os 15 dias úteis, nós vamos gastar 7 dias para dividir pelos diferentes meses. E eu peguei aqui no exemplo do caso do calendário de 2023, que é para vocês verem o que nós fazemos. Nós fazemos isto no início de cada ano. Como somos professores, nós fazemos isto por ano letivo, não fazemos por ano civil, mas é exatamente a mesma coisa. E nós vamos ver quais são os dias em que existem feriados e vamos ver dos dias que existem feriados quais são aqueles que estão perto do fim de semana, e não precisam de estar colados, não precisa de ser a sexta ou a segunda. Se for a sexta ou a segunda, nós nem sequer precisamos de gastar dias de férias. É 3 dias que nos dá logo para uma escapadinha. Mas se for a terça ou a quinta, é ainda melhor, porque nós gastamos um dia de férias e conseguimos ter 4 dias para poder viajar. E se nós pegarmos no calendário de 2023,
está aqui um exercício, que depois no nosso curso nós vamos ver isto em pormenor, está aqui um exercício de como nós conseguimos pegar nestes 7 dias e transformá-los em 38 dias na realidade de viagem, que te dá a sensação, a ti e a muita gente, que estás sempre de férias. E na realidade tu não estás sempre de férias, só que tu tens um uso do teu calendário e das férias muito mais controlado. E esta sensação de poder tirar férias ou poder tirar 3 ou 4 dias de forma mais ou menos assídua, ou seja, uma vez por mês ou dois em 2 meses, isto permite ter uma sensação de quebra de rotinas que é incrível, pelo menos para mim, que adoro estar a viajar. Isto permite-me estar sempre a pensar que daqui por um mês já vou outra vez, daqui por 3 semanas já vou outra vez, e eu estou, como tenho que programar as viagens, porque as viagens programam-se antes, durante e depois, como tenho que se programar as viagens, nós estamos muito envolvidos nesta arte de viajar, e isto consegue-nos preencher muito mais e andamos com certeza muito mais felizes no nosso dia-a-dia. Por isso as pessoas estão a dizer para mudarmos o vídeo para cima. Pronto, mas agora aqui já dá. Porque é naquele caso daquele PowerPoint. Ok, sim. Ora bem, na segunda parte da preparação da viagem é o tópico de preparar a viagem propriamente dito. Portanto, que de roteiro definir, como operacionalizar esse roteiro, começar a pensar como pesquisar e marcar os voos, pesquisar e marcar os alojamentos, depois pensar nos transportes, como é que nos vamos deslocar, se vamos deslocar de carro alugado, se vamos deslocar de transportes coletivos, se vai ser de comboio, autocarro, barco. Depois pensar nas especificidades dessas deslocações, que cuidados é que vamos ter que ter, ou no que é que vamos ter que pensar antecipadamente. Depois pode haver coisas específicas, como por exemplo acampar em viagem ou fazer trilhos, portanto o que é que temos que preparar antecipadamente quando vamos fazer isso em viagem. E depois, no caso geral, que cuidados é que temos que ter durante a viagem, quer seja em termos de saúde, documentos, dinheiro, etc. Finalmente, a nossa bagagem, como organizar a nossa bagagem, aquela que vai ser a nossa companhia também durante a viagem, como otimizar o espaço, o que levar, etc. Portanto, todos estes tópicos nós temos que pensar antecipadamente quando preparamos uma viagem de forma independente e, por exemplo, no caso mais recente, ou num dos casos mais recentes que nós fizemos, por exemplo, a viagem ao Sri Lanka, para concretizarmos isto um bocadinho. Vou rolar então isto aqui? Sim. Vai, continua. Para concretizar isto um bocadinho, a viagem ao Sri Lanka, nós começamos por pensar, claro, em como chegar ao Sri Lanka, não é? Pesquisar e marcar e comprar os voos. Depois temos que pensar no regime de entrada no país e na questão dos vistos. Portanto, quando nós planificamos a viagem ao Sri Lanka, a questão do Covid ainda estava bastante a condicionar as viagens e, portanto, tivemos que verificar o que é que precisávamos fazer testes, precisávamos de certificado de vacinação. Depois vimos que tipo de visto é que era necessário, se era preciso tirar antecipadamente, neste caso era preciso preencher um formulário e pagar numa determinada plataforma para depois mostrar à entrada, era um visto à entrada, mas que necessitava um preenchimento online antecipado. Depois, como nos transportarmos do aeroporto para a cidade, neste caso a cidade de Colombo. Depois, questões que nós temos que tratar logo no início da viagem, logo no início quando chegamos ao país, como por exemplo o acesso à internet, o acesso a um telefone local, o acesso ao dinheiro local, a segurança, portanto, tudo isso tem que ser logo no início. Depois, planificar também, claro, os lugares a visitar para operacionalizar um roteiro, isto é, que lugares é que queremos visitar, como é que nos podemos deslocar entre esses lugares, que tempo é que vamos dedicar a esses diferentes lugares, portanto, quantos dias ficar e finalmente conseguir montar um roteiro para depois o operacionalizar. Juntamente com isto, claro, o alojamento, podemos deixar, em alguns casos, o alojamento para quando chegamos aos lugares procurarmos, mas muitas vezes, a maior parte das vezes, nós marcamos o alojamento antecipadamente e, portanto, temos que pesquisar nesses lugares que queremos visitar que tipo de alojamento é que nós queremos, dentro da gama de preços que nós queremos gastar e depois tentar marcar e ficar com o roteiro operacionalizado. Finalmente, pensar nos cuidados de saúde, higiene,
de comida que se tem que ter nesses diferentes, nos países que nós vamos viajar, conforme o perfil do país, temos que também pensar um bocadinho nisso e depois isso também vai ter que ser preparado também mais à frente. Portanto, sempre que nós fazemos uma viagem, nós seguimos estas etapas, não é? Nós fazemos isto tudo independentemente de ser o Sri Lanka, a Austrália, a Tailândia, Portugal, um destino qualquer, sei lá, os Açores. Portanto, este é uma espécie de cardápio que nós usamos para programar então a viagem. E na etapa que se segue, que é a terceira, eu vou aqui outra vez mudar o vídeo de sítio para não ficar agora em cima deste lado, vou passar para aqui, pronto. A terceira etapa, e eu aproveito para dizer para quem está no Instagram que nós estamos em direto no YouTube, é lá que estamos com a apresentação de PowerPoint, portanto é só entrar no nosso canal do YouTube e seguir lá o direto. A terceira etapa é então fazer a viagem, e fazer a viagem implica e vai implicar resolver uma série de problemas. Isto porquê? Porque as viagens de forma independente têm a vantagem de nós as controlarmos desde o início até ao final. Portanto, para o bem e para o mal, nós vamos ser completamente independentes para preparar a viagem, decidir tudo sobre a viagem, quando queremos ir, o dia em que queremos ir, para onde é que vamos, o que é que não vamos, se vamos fazer, se não vamos fazer, se hoje vamos para ali, se amanhã vamos para o outro lado. Nós temos liberdade, inclusive, para preparar a viagem toda e chegar ao lugar e decidir, não quero fazer nada disto e vou fazer outra coisa qualquer. Portanto, nós controlamos completamente a viagem. Mas, quando se está em viagem, também somos nós que temos que resolver os problemas que vão surgir em viagem. Há uma coisa muito importante que nós temos que saber, é que vão surgir problemas, e principalmente se forem viagens longas. Nas viagens curtas eles normalmente não surgem, mas se forem viagens longas vão surgir problemas. E quando surgirem os problemas, eles não vão surgir todos ao mesmo tempo. Eles vão surgir um de cada vez. E nós temos que resolver também um problema de cada vez. Vamos resolver hoje o problema que surgir hoje, daqui por 3 semanas resolvemos o problema daqui por 3 semanas, daqui por um mês resolvemos o problema daqui por um mês. E alguns são problemas facilíssimos de resolver, a maioria deles se faz imensa confusão na nossa cabeça quando nós estamos em casa, porque na realidade quando nós estamos em viagem, nós resolvemos os problemas em viagem da mesma maneira como nós resolvemos a nossa vida diária em casa. Também todos os dias em casa temos que resolver problemas e adaptar coisas, portanto em viagem é exatamente a mesma coisa e nós vamos adaptar e vamos resolver. Portanto, o que nós vamos passar o que nós temos que fazer quando nós estamos a viajar de forma independente é, nomeadamente, resolver problemas na área da saúde, da higiene e da alimentação, e eu vou partilhar amanhã, por exemplo, um problema que nós tivemos aqui na Austrália na área da saúde, para vocês verem também como é que se resolve, porque infelizmente também nos aconteceu algo que agora já está resolvido, mas que foi também um problema que nós tivemos que lidar. Depois, outra coisa que nós temos que ter em atenção é como usar a internet e o telefone de forma eficaz e segura, e eu vou passando aqui já para os cuidados a ter com o dinheiro, porque também, como vocês viram, uma das coisas que nós tivemos que lidar na Tailândia foi com um cartão de crédito que foi hackeado e que nós ficamos sem o cartão, sem o dinheiro, que entretanto já conseguimos reaver o dinheiro. Uhul! Entretanto, tivemos que resolver o problema do cartão, que também já conseguimos resolver. Uhul! E é tudo isso que nós também vamos partilhar no curso, que são os nossos problemas que nós temos, são os problemas que a maior parte das pessoas que vai viajar vai ter, porque este tipo de coisas em viagens longas vão acontecer. Em viagens curtas é mais fácil de resolver, porque nós chegamos a casa e depois resolvemos, mas é bom nós sabermos como é que nós temos que resolver estes problemas em viagens longas, porque nós podemos ter que os resolver também em viagens curtas, dependendo do problema. Depois vamos partilhar com vocês alguns erros que devemos evitar em viagem, porque todos nós cometemos erros a determinada altura. Nós temos que organizar, quando se viaja de forma independente, temos que organizar então os dias da viagem, portanto e cabe-nos a nós organizar este dia. Estou a pensar, por exemplo, estarmos em Perth, ou estamos em Bangkok, ou estamos em Paris, e nós organizamos uma viagem para a França, para a Austrália ou para a Tailândia, mas também temos que organizar o dia na cidade, e isso tudo normalmente faz-se antes de uma pequena programação, mas na véspera ou 2 ou 3 dias antes é que nós vamos ver o que é que temos para ver exatamente na cidade, qual é o percurso que vamos fazer, e normalmente há apps que são muito úteis para ajudar a organizar esses dias.
E podemos ter que decidir se vamos comprar entradas de monumentos, se não vamos, se vamos ter que comprar entradas de bilhetes sem fila, que nós, pessoalmente, compramos sempre bilhetes sem fila, porque tempo é dinheiro. E quando se tem viagens limitadas no tempo, estou a pensar, por exemplo, 4 dias em Paris, é impensável estar 3 dias para entrar, 3 horas para entrar no Louvre na fila, é impensável, mais 2 horas no Museu d'Orsay, mais 3 horas noutro lugar qualquer, na Torre Eiffel. Portanto, é impensável comprar bilhetes para estar tantas horas na fila. O ideal é gastar mais 2 euros por bilhete e passar a fila, chegar lá e entrar logo, porque tempo é dinheiro. Se nós tivermos muito tempo para viajar, se calhar não compensa comprar estes bilhetes sem fila, porque nós podemos estar ali à espera. Agora, quando temos viagens tão pequenas, temos que investir no nosso tempo. E depois vamos ter também algo específico para viagens mais longas. Este curso não é dedicado a viagens longas, o Rui vai já falar sobre isso, mas vamos ter também um capítulo, porque há algumas coisas que são para viagens longas. Portanto, o que vos vamos convidar agora é perceber como é que vai funcionar o curso, que instrumentos é que vocês vão ter ao vosso alcance para poder transformar os vossos sonhos em realidade. E o que vamos fazer neste curso é mostrar-vos aquilo que nós temos aprendido e desenvolvido ao longo de 20 anos, quase, de viagens independentes, e que nos permitem viajar da forma como nós viajamos. Como vocês veem, nós não ficamos em hotéis 5 estrelas, mas ficamos em lugares de luxo. E o luxo não tem a ver com a qualidade do hotel, mas com o valor que nós damos realmente às coisas e à forma como nós apreciamos as coisas. E é precisamente isso que nós vos vamos ensinar, é também a viajar dessa forma. Oi, já avancei demais. Portanto, no nosso curso, basicamente, vamos aprender como viajar conforme o tipo de viagem. Não precisam de ser viagens muito grandes, podem-se começar por planificar viagens mais pequenas, fins de semana ou escapadinhas mais curtas, depois passar para viagens um pouco mais prolongadas. Portanto, dá para adaptar, porque basicamente o que se planifica, ou muitas das coisas que se planifica para uma viagem grande, também tem que se planificar para uma viagem pequena, com exceção de que o tempo é diferente. Mas, de resto, quase todos os mesmos pormenores têm que ser pensados. Depois também pode ser diferentes tipos de viagem, pode ser uma viagem a solo, pode ser em casal, pode ser em família, pode ser em grupo de amigos. Portanto, isso tudo pode ser adaptado e a planificação da viagem adequa-se a isso. E, portanto, é esses diferentes tipos de viagem que nós nos estamos a referir e, portanto, não é um só tipo de viagem. Depois, basicamente, quando nós viajamos de forma independente, há 4 fases que vão corresponder aos 4 módulos do nosso curso. Portanto, numa primeira fase é a motivação da viagem. Nós próprios temos que nos motivar com diferentes fontes, quer sejam pessoas, quer sejam livros, quer sejam pesquisar, porquê viajar. Porque é que nós queremos viajar, o que fazer, como poupar dinheiro para conseguir viajar, transformar no fundo o sonho de viajar em realidade. E começar a transformar esse sonho em realidade é começar a pensar realmente em termos mais concretos de que vamos viajar e porque é que o vamos fazer e o que é que queremos fazer com essa viagem. Depois, na segunda fase, é já uma fase mais concreta em que vamos escolher, ou vamos pelo menos selecionar os destinos que estamos mais interessados, e nessa seleção dos destinos temos que pensar já em várias coisas concretas, nomeadamente nos tais regimes de entrada e vistos dos diferentes países, a altura do ano em que vamos viajar, o tempo que vamos ter disponível, o orçamento, claro, que vamos ter disponível. Portanto, vários fatores que vamos ter que pensar para adequar e para selecionar o destino que vamos ter nessa viagem. Depois, a fase 3 é a fase que vai dar mais trabalho, que é a fase do planeamento propriamente dito da viagem, e também no nosso curso esse módulo é o módulo que é mais longo, que tem mais vídeos e mais tópicos, mais capítulos, porque nós vamos ter que pensar em cada uma das questões que mencionamos anteriormente, nomeadamente na criação dos roteiros
para a viagem, e nessa criação de roteiros temos que pensar nos transportes, temos que pensar no alojamento, temos que pensar nos lugares a visitar. Portanto, tudo isso vai ter que ser pensado e vai ter que ser planificado, e é isso que nós fazemos, ou que está incluído nesta fase 3. Finalmente, a fase 4 é a fase que já estamos em viagem e temos que pensar nos cuidados a ter durante a viagem, quer seja em relação à saúde, ao dinheiro, aos documentos, e portanto é esses tópicos que nós vamos abordar na fase 4, ou no módulo 4, que se refere a já em viagem. E o que nós vamos agora ver é então mostrar-vos como é que funciona o nosso curso por dentro e o que é que vocês vão poder esperar deste curso. A primeira coisa que têm que saber é se o curso é para vocês ou para não, ou não. Eu acho que é muito importante saber ver se o curso é adequado para vocês. Eu acho que é o mais importante. Aliás, a questão das expectativas é fundamental. Por isso é que nós temos aqui para quem é que se destina e para quem é que não se destina. Eu vou começar para quem não se destina. Pessoas que gostam de viajar por agências, e não há mal nenhum nisso, atenção, pessoas que não se importam de viajar por agências e que não têm tempo para preparar a viagem, porque isto dá imenso trabalho preparar uma viagem de forma independente, e que não têm problema em viajar com 10, 20, 30 ou 50 pessoas, pessoas que não gostam, não se sentem à vontade fora da sua zona de conforto, não gostam de controlar a viagem. Portanto, este curso não é para esse tipo de pessoas. E é muito importante que vocês percebam se são o tipo de pessoas adequado para viajar de forma independente. Porque a pior coisa que pode acontecer é nós tirarmos um curso com uma determinada expectativa e depois chegar ao fim e dizer isto não se adequa nada a mim, porque eu não gosto nada de preparar as viagens, porque eu não tenho tempo para fazer nada disto, porque isto deixa-me completamente desconfortável. Portanto, é importante nós sabermos se este curso é para nós, e nós temos que ser sinceros connosco próprios, não é? Temos que saber se temos perfil ou não para este tipo de viagens. Para quem é que então se destina este curso? Este curso destina-se a todas as pessoas que não estão satisfeitas com as viagens de pacote das agências de viagens, que são cada vez mais diversificadas e cada vez melhores, mas que de alguma forma não se revêem naquele tipo de viagem, querem controlar a sua viagem desde o início até ao final. Controlar todo o processo da preparação, o processo da viagem, das escolhas, de resolver os problemas, ou seja, querem ter uma certa autonomia e dominarem tudo isso. E isso é uma arte e tem que se aprender a fazê-lo. Para se viajar de forma independente é preciso fazer sacrifícios, nomeadamente em termos orçamentais, nomeadamente em termos de roteiros, nomeadamente em termos de tempo. Temos que investir imenso tempo. Portanto, se és uma pessoa que estás disposta a fazer esses sacrifícios e queres lutar por viajar, por poder fazer as tuas viagens, por poder fazer aquilo que nós fazemos, porque aquilo que nós fazemos, muitas vezes, para quem vê as nossas redes sociais, pode achar isto é tudo fácil, tudo parece que tudo corre bem. Não, as coisas não correm sempre bem. Aliás, nós partilhamos imensas vezes que as coisas não correm bem. E viajar de forma independente é mesmo isso. As coisas às vezes correm bem, às vezes correm mal. Mas quando correm bem, sabe muito bem. E quando correm mal, a gente também esquece rapidamente e resolve. Que isso é que é a grande facilidade, que é nós resolvemos. Tudo se resolve. Portanto, se querem aprender a viajar de forma económica, várias vezes por ano, este curso é o curso certo. O que é que tem o nosso curso então? Vamos começar por ver dentro de cada capítulo como é que ele está organizado. O primeiro capítulo é então sobre a motivação da viagem, que é a parte do preparar a viagem, mas ainda antes da parte logística da viagem. É a parte de nos preparar a nós para viajar. Porque a motivação para viajar é essencial. Muitas vezes nós temos a motivação, dizemos, eu gostava tanto de viajar, mas acabou por aí. É uma motivação que não é real. Ou seja, eu gostava tanto de fazer o que eles fazem, eu gostava tanto de ir para ali, eu gostava tanto, mas acabou ali. Portanto, se nós temos essa vontade, mas precisamos de motivação extra para transformar essa vontade numa coisa real, este módulo destina-se exatamente a isso. Ou seja, porque é que devem viajar? Porque é que viajar nos torna mais felizes? O que é que isso faz? Uma série de filmes e séries que vos vão inspirar a viajar, nomeadamente que nos inspiraram a nós e que muitos deles nós transformamos em viagens. Depois uma coisa que é extremamente importante também, que é
a questão do dinheiro, não é? Como é que é possível ter dinheiro para viajar? Como é que nós podemos, e há várias estratégias que nós vamos partilhar ao longo dos vídeos neste módulo, que é como é que se poupa para viajar, que truques é que nós podemos fazer para juntar dinheiro, de que forma é que nós podemos todos os dias criar hábitos que nos permitam ter um budget, um orçamento depois para fazer uma grande viagem por ano ou até várias viagens pequenas por ano. Tudo aquilo que nós fazemos para juntar o nosso dinheiro, nós vamos partilhar aqui. E o mesmo se aplica ao tempo, como vimos já há bocado naquele calendário, nós vamos partilhar também no curso como é que nós fazemos para gerir o nosso tempo e transformar ou multiplicar dias de férias, porque na realidade nós temos as mesmas férias que as outras pessoas têm, tirando este ano, volto a pôr entre parênteses, nós temos as mesmas férias que as outras pessoas têm e as pessoas acham que nós estamos em viagem há 15 anos seguidos, o que não é de todo verdade, infelizmente. Mas o que nós vos vamos ensinar é exatamente isso, a tentar vocês também, pessoalmente, que isso é muito importante, termos a sensação de que estamos sempre de férias. Portanto, esta questão da motivação é essencial para vocês terem depois o processo sob controle para passarem aos módulos seguintes. No segundo módulo tem a ver com escolher e definir os destinos de viagem. Portanto, como disse anteriormente, este módulo vai ter diferentes vídeos relacionados com os fatores que nós temos que pensar quando escolhemos um destino de viagem, nomeadamente como é que se entra no país, que requisitos é necessário para entrar nesse país, portanto isso é absolutamente essencial pensar antecipadamente. Depois, qual a melhor altura do ano, se nós estamos mesmo interessados, por exemplo, em visitar um determinado país ou países, nós, se tivermos essa possibilidade de podermos escolher a altura do ano, a melhor altura do ano para ir para esse destino, isso é essencial. Em termos climatéricos, isso vai permitir desfrutar da viagem de uma forma muito melhor. Portanto, as monções, nomeadamente no Sudeste Asiático, que é uma parte do planeta que é super popular, as monções são um fenómeno que condiciona verdadeiramente as viagens, ou pode condicionar, dependendo dos países, porque as monções não são iguais para todos os países. Portanto, cada país tem monções com uma determinada intensidade, que depende da sua localização e das suas características, e vai depender também da altura do ano. As monções vão ocorrer, portanto, as monções que são alturas do ano em que há precipitação muito elevada, o céu está nublado muitos dos dias e, portanto, isso vai condicionar. E se nós tivermos que ir em período de monções, vamos ter que estar a saber lidar com isso e estar preparados para lidar com isso. Se pudermos escolher outra altura do ano, isso é preferível e, portanto, é por isso que temos que pensar nesse fator. Claro, depois o tempo e o dinheiro são os dois fatores fundamentais para a planificação da viagem. Isto é, o dinheiro que nós vamos ter vai condicionar o tipo de viagem que nós vamos ter, os lugares que podemos até visitar, porque há muitos lugares, por exemplo, que têm entradas muito caras, ou tours locais que podem ser feitas no local, mas que podem ser muito caras, e nós temos que realmente escolher se as queremos, se vale a pena realmente fazer ou não. O tipo de alojamento que vamos escolher, o tipo de... mesmo os lugares que nós vamos visitar, tudo isso vai depender do orçamento que nós temos disponível. As deslocações entre lugares também, que tipo de transportes é que vamos utilizar e, claro, o tempo que temos disponível, porque o tempo que temos disponível é que vai decidir se vamos passar mais tempo num lugar, menos tempo, se vamos realmente dedicar tempo a ir a um determinado local, que às vezes é preciso 12 horas de viagem para lá chegar. Despender algum tempo, e nós temos que, porque a planificação é essencial, porque se deixarmos isso para o local, nós vamos acabar por deixar muita coisa que até podíamos ter feito, vamos deixar por fazer, porque depois, quando decidimos fazer as coisas, se calhar os transportes, por exemplo, já estão lotados, ou então o alojamento, tem poucos alojamentos nesse local e também não há possibilidade. Portanto, a planificação antecipada é essencial para termos uma noção real daquilo que queremos fazer, daquilo que podemos fazer, de acordo com o dinheiro e com o tempo que temos disponível. O terceiro módulo é aquele que vai ser o grosso do nosso curso, e eu vou lembrar só aqui no Instagram que nós estamos em direto no YouTube, portanto, se quiserem ver a apresentação, é lá que nós estamos, devem entrar no canal de Viajar Entre Viagens, procuram no YouTube e aparece logo direto em cima.
Portanto, o terceiro módulo do curso é que é verdadeiramente a preparação da viagem. Este módulo é aquele que tem mais vídeos. Temos cerca de 60 vídeos aqui. Como vimos há bocado, os vídeos normalmente são vídeos pequeninos, curtos, que permitem, todos combinados, vocês terem uma ideia de como é que se prepara a viagem. Estes vídeos curtos, eles estão de forma organizada com títulos, para que vocês, quando também quiserem ver repetidamente os vídeos, ou já não se lembram o que é que estava ali, vou poder voltar atrás e ver o vídeo novamente, exatamente os sítios e aquilo que precisavam. Neste módulo, nós temos organizado o curso em 11 capítulos, que são as diferentes fases da preparação da viagem, nomeadamente a criação de um roteiro, os transportes por terra, por água, segurança, comprar os voos, a bagagem de viagem, material de fotografia, roupa para viagem, alojamento, trilhos e seguro de viagem. Dentro de cada um destes capítulos tem imensos vídeos e imensos vídeos individuais sobre determinadas coisas. Eu vou pegar, por exemplo, no capítulo 2, transportes por terra. Nos transportes por terra nós falamos sobre viajar de comboio, viajar de autocarro, fazer ligações e fazer as ligações entre uns e outros, como operacionalizar durante a viagem a ligação entre os diferentes modos de transporte, viajar de carro alugado, que cuidados ter quando se viaja de carro alugado, por exemplo, a questão da carta de condução internacional, depois o viajar de autocaravana, que estamos a fazer agora os vídeos enquanto estamos a viajar de autocaravana na Austrália, que cuidados ter quando se alugar a autocaravana, que procurar na autocaravana, que cuidados ter quando se viaja, como organizar e como transformar e fazer da autocaravana uma casa. Portanto, nestes transportes por terra, nós temos vários subtemas e isto aplica-se a todos estes capítulos. Cada capítulo destes nós temos imensos subtemas. Vou pegar noutro exemplo, material de fotografia em viagem. Falamos sobre fotografias com telemóveis, fotografias com máquinas, que máquinas escolher, que computadores escolher, se levar iPad ou não, que levar drones, quais as regras para utilizar drone, como é que se escolhem os drones, ou seja, tudo isto nós vamos depois decompor em diferentes vídeos. Estou a pensar outra vez nos trilhos de acampar em viagem, que nós daqui a meia hora vamos sair de barco já para ir para uma outra ilha e vamos acampar nessa ilha. O que é que nós precisamos de fazer para acampar? O material, onde comprar, levar na mochila ou já trazer de casa? Sacos-cama, que saco-cama escolher, como comer, como arranjar a comida. Portanto, tudo isto vai estar dentro destes capítulos, de forma a que vocês tenham uma ideia de tudo o que nós fazemos, diferentes formas de viajar, para montar uma viagem. E que o que nós vamos partilhar convosco é essencialmente aquilo que nós fazemos, porque nós realmente viajamos assim. E é assim que nós gostamos de viajar e achamos que é assim que se consegue viajar com orçamentos de classe média e fazer viagens de sonho. No quarto módulo, que é o último módulo do curso, vamos então dedicar-nos ao tópico de já estar em viagem. Portanto, já estamos em viagem e que cuidados é que temos que ter em viagem, quer seja relativamente à saúde, quer seja relativamente ao dinheiro ou aos documentos, que são alguns documentos são super importantes e que têm que ser devidamente cuidados. Depois, a operacionalização, mais propriamente dita, a operacionalização diária da viagem, mais detalhada, portanto, o que visitar e como visitar, é uma coisa que já tem que ser feita em viagem, portanto, não pode ser feita antecipadamente, coisas mais específicas, saber como é que os dias seguintes vão ser definidos, como é que vão ser operacionalizados, como é que vai ser a divisão do tempo, portanto, isso é uma coisa... E como ajustar quando queremos mudar o roteiro. Exatamente, portanto, como operacionalizar esses pormenores já em viagem. E finalmente, o último capítulo dedicado a viagens mais longas, como por exemplo esta que estamos a fazer, uma viagem de mais de um ano, coisas que são específicas dessas viagens, por exemplo, como lidar com coisas que compramos e que depois não podemos carregar sempre connosco, portanto vamos ter que lidar com isso, lidar com a roupa, lavagem da roupa, portanto coisas específicas, lidar com a planificação a longo prazo da viagem, portanto tudo isso são coisas que só se aplicam a viagens muito longas
e que também vamos falar neste capítulo. Sim, mas este capítulo é um capítulo muito singular Sim, do curso, sim. porque a esmagadora maioria do curso é dedicada a viagens que pode ser de 3 dias, ou de 5 dias, ou de uma semana, ou de 2 semanas, ou de um mês, ou 2 meses, do tempo que quiserem. Só este capítulo é que é para viagens de longa duração. Então vamos lá ao que é que está incluído no curso. Dizer-vos que quem está no Instagram já vê o amanhecer em Perth, não é? Porque nós começamos de noite e já está de dia e a malta já começa aqui a passar na janela com um bulício interessante. Portanto, o que é que está então, voltamos ao curso, o que é que está então incluído no nosso curso? Estão incluídos os vídeos e estes vídeos vão estar disponíveis na plataforma de forma gratuita de forma livre para os alunos, que eles podem consultar sempre que quiserem durante 2 ou 3 anos, e nós vamos para já deixar 2 ou 3 anos porque nós não sabemos se vamos continuar na mesma plataforma, mas este é o compromisso que nós temos, 3 anos que vocês podem ver os vídeos e provavelmente depois, dependendo de como é que vamos fazer no futuro com a plataforma, vocês poderem ter acesso até indefinidamente, para sempre, aos vídeos. Mas para já comprometemos-nos com os 3 anos em que os vídeos estarão ao vosso dispor. Os vídeos, como eu disse, têm identificado o módulo e a ordem, vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, para que seja fácil vocês seguirem uma ordem na visualização do vídeo e tem à frente o título para que seja fácil vocês também encontrarem aquilo que pretendem. O curso pode ser feito por ordem, que é o ideal, porque tem uma certa lógica, mas também se não quiserem e precisarem de resolver um problema ou de fazer, querem saber alguma coisa específica porque vão viajar de carro, vão alugar carro na próxima semana, então vão logo ver diretamente o vídeo do carro e dos seguros para alugar de carro, esse tipo de coisas. Portanto, vocês controlam o curso completamente e podem vê-lo, os vídeos, à medida que quiserem, no ritmo que quiserem. Podem fazer hoje o módulo 1 todo, ou podem ir fazendo 3 ou 4 vídeos por dia, ou um vídeo por dia, ou um sábado fazem um módulo, como vocês podem gerir como quiserem. Para além dos vídeos, nós temos material de apoio. Este material de apoio diz respeito aos vídeos que estão na plataforma. O material de apoio também está identificado com o módulo e com o vídeo correspondente e com o título. Estes materiais de apoio vão estar disponíveis numa pasta da Drive que nós vamos partilhar com os nossos alunos e vocês podem fazer o download destes materiais, é para vocês, e podem consultá-los sempre que quiserem. Em formato PDF? Sim, em formato PDF, e podem consultá-los sempre que quiserem e quando quiserem resolver problemas, e muitos deles têm exercícios que nós aconselhamos a fazer durante o curso, outros têm mesmo informação prática e listas, por exemplo, sei lá, estou a pensar em listas de países que em que os portugueses não precisam de visto. Tem informação prática que vocês podem consultar sempre que quiserem. Para além disso, o que está também incluído no curso, nós vamos ter várias ofertas, para além das videoaulas e de todo o material de apoio. Nós vamos oferecer, e todos aqueles que já se inscreveram e já receberam a confirmação, já receberam os nossos presets da Volta ao Mundo, que foi os presets que nós desenvolvemos na primeira viagem da Volta ao Mundo. São gratuitos para vocês poderem utilizar, tanto para formato de telemóvel como para formato de computador. Depois vamos criar um grupo privado no Facebook que vocês terão acesso na primeira aula que nós demos, que vai ser dia 26 de março. Esse grupo privado do Facebook vai ser a nossa comunidade de estudantes, ou seja, só os nossos estudantes é que vão ter acesso a esse grupo. É lá que vamos partilhar dicas, é lá que vocês vão pôr as vossas questões de forma completamente privada. Só as pessoas que estão na mesma situação e que são nossos estudantes é que vão ter acesso a essas questões. Portanto, não precisam ter qualquer tipo de vergonha, nós estamos lá para vos responder, e as pessoas que lá estão exatamente com a mesma motivação e com as mesmas dúvidas, e se puderem ajudar, também estão lá para vos ajudar, que eu tenho a certeza que vai ser uma comunidade incrível. Depois temos um guião PDF com os 10 passos essenciais para programar as viagens, para que vocês não se percam sempre que programam uma viagem, seguir aqueles 10 passos pelaquela ordem, para não haver surpresas no meio.
Depois vamos a todos os inscritos oferecer um dos nossos guias de viagem e podem escolher o guia que quiserem daqueles que nós já temos publicados, é a oferta. Quando eu vim enviar o mail a confirmar, vou-vos perguntar, e já muita gente recebeu, vou-vos perguntar qual o guia que pretendem, vocês dizem-me qual o guia que pretendem e eu envio logo gratuitamente o guia, porque é uma oferta com todo o gosto para vocês prepararem a vossa viagem e já estarem também com mais posse de alguma informação quando decidirem fazê-la. E depois vamos ter descontos exclusivos para os nossos alunos, que vai ser, todos os nossos alunos vão passar a ter 10% de desconto em todo o material que nós vendermos, seja presets futuros, seja guias de viagem que queiram comprar, sejam os nossos livros, todos os nossos produtos vão passar a ter 10% de desconto para os nossos alunos, de forma também a valorizar aquilo que eles aprendem connosco e o nosso trabalho e o trabalho deles. Depois, finalmente, quanto é que custa então o curso Aprender a Viajar? Portanto, o preço normal será 200 euros, mas no período de desconto especial de lançamento, que é agora até o dia 11 de março, o curso vai custar 129 euros por pessoa, por frequência. As vagas são limitadas, mas nós ainda estamos a preencher as vagas da primeira turma, portanto... Temos ainda... cerca de 20. Sim. Cerca de 20 vagas. Portanto, até ao dia 11, até ao final do dia 11, todas as pessoas que se inscreverem no curso vão pagar este desconto especial, um desconto especial substancial de 35%, e portanto é aproveitar até ao dia 11, porque depois, se as vagas encherem, terão que ficar para uma segunda turma, uma segunda edição do curso, que estamos a pensar será provavelmente daqui a 3 meses. Sim. Como as vagas são limitadas e as inscrições são por ordem de chegada, as pessoas vão preenchendo as vagas por ordem de inscrição e aqueles que ultrapassarem o limite de vagas ficam em lista de espera também pela mesma ordem de inscrição. Portanto, o procedimento para se inscrever no curso é enviar um e-mail para o info.academiadoviajante@gmail.com. E não se esqueçam do info, porque eu tenho recebido imensas mensagens a dizer: eu mandei um e-mail e vocês não me responderam. E eu, vê lá se mandaste o e-mail para o sítio certo. E faltava o info quase sempre. Info.academiadoviajante, exatamente. Nesse e-mail deves indicar o nome do curso, porque nós estamos a pensar depois no futuro termos mais cursos na Academia do Viajante. Neste momento é o único, mas convém pôr o nome do curso e depois vais receber um e-mail de volta com os dados para proceder ao pagamento. Esse lugar será logo guardado na primeira turma durante 72 horas, deves fazer o pagamento dentro desse prazo. Nós vamos considerar todas as pessoas que mandarem nós nos próximos dias provavelmente não vamos ter acesso a net de qualidade e, portanto, todas as pessoas que mandem este primeiro e-mail até ao final do dia 11, nós vamos considerar como estando no prazo e como tendo direito ao desconto, mesmo que façam o pagamento depois, mais tarde. Depois, logo que façam o pagamento, enviam-nos o comprovativo de pagamento e estão inscritos a fazer parte da turma quando receberem a nossa resposta. E a primeira aula será uma aula connosco, em conjunto, será no dia 26 de março, em direto, em que falaremos então mais especificamente de como é que o curso funciona, e depois estaremos juntos nessa primeira aula. Sim, aí a aula já não vai ser no YouTube, porque já não vai ser aberta, vai ser em princípio no Google Meets. Eu depois, entretanto, mando o link a todos os alunos que estão inscritos para se juntarem a nós. E essa aula vai ser já da Nova Zelândia, sempre que o nosso curso é super internacional. E, portanto, as coisas vão agora desenvolvendo, eu vou mantendo o contacto com os alunos, de forma a que não se percam e a que as coisas estejam mais ou menos direitinhas para poderem começar o curso de forma eficaz. Portanto, vamos agora. Rui, nós cumprimos isto aqui muito bem. Sim, 45 minutos já? Bate aí. Isto é que está aqui uma team. Cuidado. Vamos então agora partilhar as vossas dúvidas, as vossas perguntas e vamos então dar as respostas às dúvidas que vocês deixaram ficar aqui no chat. O Rui já tem estado aqui a acompanhar. Sim.
Eu vou passar agora só o vídeo para cima. Aí. E pôr aqui o vídeo em grande, para nós ficarmos aqui com as nossas caras por cima da apresentação do PowerPoint. Acho que já deve estar aí direitinho. Rui, depois confirma-me aí no YouTube se as nossas caras estão bem ou estão mal. Pronto, e sim, porque nós até tivemos que tirar um curso para aprender a fazer estes lives em stream e usando PowerPoints no YouTube. Rui, nós somos mesmo uma team brutal, isto sempre a aprender. Portanto, vamos agora pegar no YouTube e vamos ver o chat. Vamos para trás, Rui, ver as perguntas. Controlas aí? Pode ser? Sim. A questão do orçamento realmente é uma questão importante. Aqui alguém pergunta, mas então falaram que é preciso fazer alguns cortes orçamentais para poder viajar, mas então afinal viajar de forma independente fica mais caro ou fica mais barato do que viajar de forma organizada? A regra geral fica muito mais barato. Portanto, uma das grandes vantagens de viajar de forma independente é que nós conseguimos reduzir os custos, porque estamos a cortar o intermediário, no fundo, e conseguimos reduzir os custos, conseguimos adequar os custos também mais pessoalmente, digamos assim, vamos acompanhando a planificação da viagem e vamos vendo onde é que podemos cortar mais, onde é que podemos gastar mais e, portanto, fica muito mais barato. Agora, e adequamos a viagem ao nosso orçamento. Claro. Porque, por exemplo, estou a pensar num destino, nós também já voltamos agora, que foi as Maldivas. Nós podemos ir para as Maldivas por agência e com certeza que não vai ser barato. Porque as agências trabalham com determinadas hotéis e ilhas hotéis que são resorts e que os preços não são propriamente baratos. Portanto, nós podemos fazer as Maldivas de forma independente. Temos é que fazer escolhas e nós podemos ir para as Maldivas de forma independente também para um resort de 5 estrelas. E não há problema nenhum se nós tivermos dinheiro. Marcamos nós, fica na mesma mais barato porque nós cortamos o intermediário. E nós vamos também ensinar-vos a contactar os hotéis diretamente e a tentar tarifas mais baratas e procurar as promoções. Mas, o que é que eu ia dizer? Que entretanto perdi-me. Mas se nós tivermos um orçamento mais baixo, nós podemos ir para as Maldivas, ficar em alojamentos locais. E aí não vai haver nenhuma agência de viagem que vos leve para as Maldivas por aquele preço, nem o dobro desse preço. Ou seja, nós podemos ajustar todos os destinos aos nossos orçamentos. E o que nós fazemos quando viajamos de forma independente, e acho que essa também é a grande vantagem, é nós controlarmos o orçamento de viagem. Nós podemos decidir se a nossa viagem vai custar 1.000, 2.000 ou 5.000 euros ou 10.000 euros uma semana nas Maldivas. Nós tivemos, a primeira vez que estivemos nas Maldivas, nós fizemos 10 dias por 1.000 euros por pessoa. Porque nós não tínhamos mais dinheiro e nós queríamos ir às Maldivas. Portanto, era esse o orçamento que nós tínhamos e foi com esse orçamento que nós fizemos. E nadamos com mantas na altura, nós estivemos nos bancos de areia, fizemos os recifes de coral, fizemos caiaque, nadamos com golfinhos, fizemos imensas coisas, com 1.000 euros para 10 dias. Agora, quando voltamos às Maldivas, ficamos num resort, porque já estávamos noutro tipo de registro, queríamos fazer um guia de viagem sobre as Maldivas, com ilhas resort, então queríamos também dar uma diversidade maior à viagem. Nós gastamos mais do que isso, só em 4 ou 5 dias que ficamos na ilha resort. Portanto, é preciso terem atenção que todas as viagens dependem do vosso orçamento, ou seja, quando se tem pouco dinheiro, viaja-se com pouco dinheiro. Quando se tem muito dinheiro, viaja-se provavelmente com muito dinheiro. É como nós em nossa casa. Se tivermos muito dinheiro, podemos comprar muitas coisas. Se tivermos pouco dinheiro, temos que cortar em algumas coisas. E nas viagens é exatamente igual. Só ainda pegando nesta pergunta, que eu também acho muito interessante, a questão das agências. Há viagens que ficam mais baratas por agência. É preciso ver muito bem que tipo de viagem é que nós vamos fazer. Estou a falar, por exemplo, na Rota da Seda. Quando nós fizemos a Rota da Seda, estou-me a lembrar que nós fizemos um passo de montanha entre o Quirguistão e a China, que só nós pagamos para os dois 300 euros para um transporte nos ir buscar à fronteira do Quirguistão e nos levar até cá chegar. Era uma agência local que ia buscar os turistas e tanto fazia sermos 2 como sermos 10, porque é um autocarro que nos vai buscar, não há outra opção. Portanto, nós pagamos os 300 euros a dividir pelos 2. Eu depois fazia essas viagens para a Nomad, porque eu era líder da Nomad, passando a publicidade, eu era líder da Nomad na Rota da Seda. Essa viagem era feita pela Nomad e provavelmente essa viagem ficava mais barata às pessoas que viajavam com a Nomad. Porquê? Porque esses 300 euros iam ser divididos
pelas 10 pessoas. Ou seja, dependendo das viagens, há situações em que viajar por agência pode ficar mais barato. Portanto, é ver exatamente que tipo de viagem é que nós queremos fazer. Quando estamos na fase de programação, e isso também ensinamos no curso, a tentar ver quais são os custos reais da viagem, porque é aí que nós vamos descobrir se nos compensa ou não investir naquela viagem. Só uma questão específica, a questão, falaste nos 1000 € das Maldivas, era com os voos excluídos. Sim, sim, é sempre. Sem os sim, voos, sim, estou sem sempre a os falar sem voos. Sim. Em relação ao curso, há também aqui algumas dúvidas relativamente à duração do curso e como é que está disponível. Portanto, o curso, as aulas, só a primeira aula será em direto, as outras aulas são gravadas e, portanto, o curso não tem propriamente uma duração porque a pessoa pode ir vendo os vídeos conforme quiser. Pode fazer mais rapidamente, pode fazer mais lentamente, mas nós depois falaremos disso mais concretamente nessa tal primeira aula de 26 de março, porque o curso vai estar disponibilizado gradualmente. Mas depois falaremos nisso mais Sim, mas concretamente. A ideia é que as pessoas podem ir fazendo o curso ao seu ritmo, ou seja, não há um prazo limite, portanto as pessoas podem ir vendo por ordem, podem trocar a ordem, podem gerir o seu próprio ritmo, porque a maior parte das pessoas trabalha e, portanto, o que vai fazer é ver aos fins de semana, por exemplo, ou ver ao final do dia, e nem sempre estamos motivados ou queremos fazer outras coisas, vamos sair para viajar no fim de semana prolongado, não interessa, que nem precisa de ser prolongado. Portanto, cada um vai gerir o curso à sua maneira. E depois nós vamos ter alguns momentos intermediários em que vamos juntar as pessoas em aulas online, como a primeira, para fazer esclarecimento de dúvidas e vocês tirarem dúvidas e nós ajudarmos um bocadinho a algumas dúvidas que possam haver na fase de programação, mas tudo isso depois vai ser marcado também com os nossos alunos e eles vão ser informados do dia, da hora e da plataforma onde vamos estar. Portanto, não há um prazo para assistir às aulas e estará disponível, em princípio, então, pelo tal período de 3 anos. É o compromisso que temos agora, mas pode ficar para sempre. Depois vamos ter que ver como é que as coisas vão funcionar. Mais dúvidas, Ruizinho? Mais dúvidas. A questão da gestão dos dias de férias, que às vezes não é tão fácil fazer, realmente, porque nem todas as entidades patronais realmente muitas vezes dão essa liberdade, não é? Mas isso é uma questão que tem que tentar individualmente ver qual é a profissão que tem e ajustar. Por exemplo, normalmente os professores, porque nós éramos professores, dizem muito, nós não podemos tirar férias repartidas. É verdade, nós não podemos tirar férias repartidas, mas nós temos, enquanto professores, direito a 7 dias, que é um artigo 102, em que podemos descontar esses dias nas férias. Portanto, o tal um dia para juntar ao fim de semana, nós podemos tirar. E muita da função pública pode fazer isso, pode tirar esse tal dia. Quem trabalha no privado, dependendo das instituições, obviamente, e das empresas, pode, às vezes, conseguir negociar com a empresa, tirar um dia ou outro. Eu acho que isso depende mais da entidade patronal, daquilo que eu percebo, não é? Depende mais da entidade patronal e menos propriamente da nossa vontade, mas eu acho que é uma questão de nós muitas vezes negociarmos com as pessoas, neste caso com o patrão. Se não conseguirmos fazer isso, realmente, pronto, vamos ter que não usar aqueles dias, mas usar apenas os dos feriados. Eu vou arranjar aqui o vídeo do YouTube que acho que parou, vou passar aqui por cima. Diz, Rui. Em relação aos conteúdos do curso, novamente, sim, vai fazer parte dos conteúdos do curso, sim, a parte dos voos também, a parte da pesquisa e comprar voos mais baratos, falámos um bocadinho sobre isso agora e será um dos tópicos na preparação da viagem. A primeira aula será no dia 26 de março, aí será disponibilizado o primeiro módulo e depois a nossa ideia é disponibilizar os outros módulos, um por semana. Módulos, portanto, são 4 módulos, dentro de cada módulo há vários capítulos, portanto, a nossa ideia é, na semana seguinte, a 26 de março, disponibilizar o segundo módulo e sucessivamente. Portanto, em princípio, no final de abril, ou perto do final de abril, estará todo o conteúdo disponibilizado no YouTube
e é essa a nossa... Sim, a nossa... e esta ideia, para já, tem a ver com o facto de nós estarmos a filmar o curso enquanto estamos a viajar. Pois. E há alguns módulos que nós queremos filmar na Nova Zelândia, nomeadamente o dos trilhos e o de acampar, porque nós vamos fazer vários trilhos e acampar na Nova Zelândia, e então queremos libertar esse módulo quando estivermos a filmar lá naquele contexto. De qualquer maneira, a ideia é, e vocês têm sempre todas as semanas, o primeiro módulo na primeira semana, logo, no dia 26, o segundo módulo na semana seguinte e o terceiro módulo, que já inclui os trilhos, à partida será na semana seguinte, e esse módulo tem 60 vídeos, portanto não há problema nenhum, tem muito que se entreter durante esse tempo todo. É isso, e aqui várias pessoas a partilharem realmente a sua experiência com viagens independentes, e que a maior parte das vezes fica mais barato, mas realmente às vezes, também dependendo do tipo de viagem que se quer fazer, não é? Se quer ir para as Maldivas, se quer ficar num resort, muitas vezes as agências de viagem conseguem pacotes bastante em conta, portanto é uma questão de pesquisar, e é isso que nós vamos ensinar-vos a fazer. E aí também, no fundo, apesar de ser por agência, nós pesquisamos e decidimos que seria assim, portanto, no fundo também foi uma pesquisa de forma independente, mas depois acabou por resultar numa viagem organizada. E a questão muitas vezes, às vezes das agências, que também falamos no curso, é o uso de agências locais, porque nem tudo dá para fazer de forma independente. Nós vamos, por exemplo, estou a pensar agora aqui, por exemplo, na Austrália, nós alugamos uma van, chegamos ao Parque Nacional de François-Perron e nós não conseguimos entrar porque a nossa van não é 4x4. Portanto, nós temos que contratar uma agência para nos levar num carro ou numa carrinha 4x4 para entrar dentro do Parque Nacional, porque senão não conseguimos ver, porque o nosso não tem autorização para entrar. Portanto, muitas vezes é preciso recorrer a agências locais, e é esse tipo de coisas também, e como é que se escolhem as agências locais e o que fazer, que nós também partilhamos num dos capítulos aqui do curso. E é isso, mais ou menos o que temos aqui. E já estamos aqui há uma hora. Exato, vamos falar também falam aqui nas aplicações que se pode usar. Sim, temos um capítulo também sobre aplicações em viagem, diferentes aplicações para programar a viagem, para controlar as contas, para cartografar, dependendo, há imensas aplicações e sites, temos aplicações e temos sites úteis para também utilizar em viagem. E realmente falam aqui no preço dos voos depois da pandemia. É verdade que o preço dos voos aumentou generalizadamente, não é? E cada vez tem menos ciência para comprar os voos, para além da antecedência. É mais difícil, mas sim, a antecipação é o principal fator. E basicamente é isso. Nós no dia 26 vamos dar então a primeira aula, portanto, que será já nos antípodas de Portugal para nós. Exatamente. E vamos entrar também já em mais concretamente como é que o curso funciona, como é que as pessoas podem usufruir do curso, que prazo é que vão Sim, aí é tudo muito mais concreto. Sim. E já tudo muito mais definido e também de forma diferente, porque é só para os alunos que já estão inscritos. Dito isto, nós temos que nos pôr a andar, porque vamos agora apanhar um barco para Rottnest Island e ainda temos que deixar ficar as mochilas todas guardadas nos cacifes. Aqui, por exemplo, uma das coisas que tem que se tratar perto da estação. Vezes, portanto, toda esta logística de viajar de forma independente dá uma trabalheira. Acordamos às 5 da manhã para fazer o direto, agora já vamos pegar nas mochilas para os cacifes, dos cacifes vamos para o barco, do barco vamos acampar na ilha, portanto tivemos que tratar desta logística toda, da tenda e destas coisas todas, e pronto, e é assim. Se nós não tivermos net nos próximos dias, não se assustem, também não se assustem se a gente não responder aos vossos e-mails da inscrição do curso, portanto todos aqueles que se inscreverem até dia 11 de março, o preço, independentemente da gente responder ou não, está assegurado dos 129 euros, por isso corram, já há poucas vagas, portanto corram,
para terem o vosso lugar. Nós estamos a contar convosco, gostamos muito e queríamos muito ter a primeira turma cheia para vocês aprenderem connosco, vão ser as nossas cobaias, basicamente. E vemo-nos, entretanto, ou no dia 26 ou por aí nas redes sociais. Ou quem sabe, aí na Austrália, quem sabe. É verdade. Até lá então e Um beijinho a todos. E continuação de uma boa noite e para nós de um bom dia.